Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando nesse dia para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Mais uma vez, minha gratidão a você que me acompanha todos os dias aqui. Nós estamos fazendo estudos expositivos da Palavra de Deus. Estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas. E eu quero convidar você a me acompanhar em mais um estudo. E se você não é inscrito ainda, se inscreva. Deixe seu comentário, seu joinha, essa participação sua é muito importante para o crescimento do canal, para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas também. Vamos lá para mais um estudo? Muito bem, nós estamos estudando a Palavra de Deus aqui nesses dias, a carta que Paulo escreve aos Gálatas, fazendo estudos bem detalhados, olhando versículo por versículo, observando o contexto e trazendo aplicações para as nossas vidas. Nós estamos no capítulo 3, onde Paulo vai falando sobre a justificação pela fé, visto todos aqueles ensinamentos que estavam sendo pregados ali. E Paulo vai falando aqui, a justificação pela fé é provada pela experiência dos crentes. Por que Paulo está falando isso aqui para nós? Porque os crentes ali da Galácia, que foram alvos dessa carta, eles haviam recebido a Cristo. Eles haviam recebido o Evangelho, mas estavam deixando o Evangelho e voltando para as práticas da lei. E Paulo traz algumas evidências que seriam irrefutáveis para explicar a justificação pela fé em contraponto àquele falso ensino que querem colocar as obras da lei como algo suplementar para a justificação. E Paulo começa a sua argumentação apelando para a própria experiência deles. Como eu disse, eles haviam sido salvos do início até o fim unicamente pela fé e não pelas obras. E agora estavam deixando isso e voltando para a lei. E Paulo está falando, olha o que vocês fizeram. Olha o que nós anunciamos. Olhar aqui o verso primeiro ainda, nós já estudamos no estudo anterior, o início desse versículo, a parte final diz assim: ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado. O evangelho pregado por Paulo ali para aqueles crentes na Galácia era um evangelho que estava centrado na mensagem da cruz. Paulo fala, eu anunciei essa mensagem para vocês. Não foi outra mensagem, não. A mensagem que eu avisei, que eu mostrei, e eu estava dando uma olhada aqui, as palavras que Paulo diz, quando ele diz, ante os olhos foi Jesus exposto como crucificado, Paulo está falando que essa mensagem ali, ela foi anunciada como, trazendo a palavra para uma tradução mais fácil, né, que Paulo está dizendo essa exposição, Paulo está falando, olha, essa mensagem foi colocada como num grande outdoor. Não foi falada mal entendida, não. Ela foi muito proclamada, ela foi anunciada de uma forma muito bem exposta. Mas mesmo assim vocês estão desviando os olhos de vocês. Mesmo assim vocês estão deixando de lado. Fala que eles estavam deixando essa mensagem. Irmãos, esses crentes ali em Gálatas, os Gálatas, eles tiveram a mensagem da cruz proclamada, eles viram a ceia do Senhor, eles viram a manifestação do Evangelho, a mensagem da cruz e mesmo assim estavam deixando. E Paulo fala, já foi muito anunciado isso aqui, já foi muito pregado. Paulo anunciou com grande ênfase a obra da cruz, pela qual eles haviam sido salvos. E eu fiquei pensando, irmãos, nisso aqui, eles mesmos ouviram a mensagem do Evangelho, essa verdade, eles creram nela, obedeceram ela, como resultado, eles nasceram de novo. Eles passaram a fazer parte da família de Deus. Agora eles querem voltar para a lei. A justificação pelas obras da lei é uma negação da cruz de Cristo. Paulo está falando, olha, isso que estão fazendo, vocês estão anulando a cruz. Se não precisasse da cruz. Essa mensagem que vocês foram salvos por ela, vocês agora estão voltando atrás. Os pecados, eles podem ser justificados não por causa das suas obras, mas pela expiação da obra de Cristo. Não em virtude do que eles fizeram, mas por causa do que Cristo fez. Irmãos, o Evangelho
Ele não é um bom conselho aos homens, mas o Evangelho é as boas novas acerca de Cristo. Não é um convite para os homens fazer alguma coisa, mas o Evangelho é uma proclamação do que Cristo já fez. O Evangelho não é uma exigência, o Evangelho é uma oferta. Eles começaram a vida cristã deles pela fé. O versículo 2 aqui do capítulo 3, Paulo diz assim: quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está falando, olha a experiência de vocês, a própria experiência de vocês é a resposta que vocês estão procurando. O Espírito Santo que vocês receberam foi pela a fé ou pelas obras da lei? Olha, a observação da lei não fez o Espírito Santo vir sobre vocês. Não, mas foi por receber o Evangelho, pela fé. Nenhuma pessoa pode se tornar cristã sem o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, e a Bíblia já diz aqui em Romanos 8 e 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E o Espírito não é dado através das obras da lei, mas pela pregação da fé. A nossa entrada pela porta da fé, ela não vai pelo corredor das obras. E é isso que Paulo está exortando eles a pensarem isso. Os crentes, eles crescem na vida cristã pela fé. Versículo 3, aqui do capítulo 3, Paulo diz: sois assim insensatos e tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? A nossa transformação contínua pela a imagem de Cristo é obra do Espírito. 2 Coríntios 3,18 diz isso. A vida cristã ela é vivida no poder do Espírito, pela fé, de uma ponta a outra. Não é no que nós fazemos. Todos os seus estágios, todas as fases da vida cristã, ela é caminhada por fé. Por fé nós vivemos. Por fé nós nos movemos. Não pelas obras. E os crentes aqui da Galácia, eles haviam começado no Espírito. E agora voltando ao jugo da lei. E isso é o que deixou Paulo estarrecido, não é? Paulo olhando isso. Isso não era um progresso, isso era um retrocesso. Estavam voltando. Uma vez nós somos salvos pelo Espírito, não pela carne, pela fé e não pela lei, nada mais justo do que continuar no Espírito. É isso que Paulo está trazendo aqui. Aqueles crentes, irmãos, eles suportaram sofrimento pela fé. O versículo 4, Paulo segue esclarecendo isso, ele diz: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Paulo está dizendo, vocês sofreram no começo da vida cristã, na mão dos pagãos e também na mão dos judeus radicais. Você vai ver isso lá em Atos 13, versículo 45, 50, Atos 14, versículo 2 ao 6, depois versículo 19, versículo 22. Paulo diz, vocês já sofreram tanto por causa da justiça e agora estão voltando, isso foi em vão. Você sabe que sofrer por causa da justiça é bem-aventurança, não é? Mas eles estavam afastando do Evangelho? O Evangelho que no começo eles abraçaram? Será que todo esse sofrimento foi em vão? Irmãos, quando nós somos perseguidos, sofremos pelo Evangelho, a Bíblia diz, é motivo de nos alegrar. E Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de glória, 2 Coríntios 4, de 14 a 16. Sofrimentos do tempo presente não comparam às glórias que haverão de ser reveladas, Romanos 8 e 18. E Paulo fala, vocês fizeram, parece que foi em vão, vocês estão voltando atrás. Essas reflexões que Paulo traz para eles é importante. É importante pensar, e aí eu deixo para você, às vezes nós começamos a vacilar na fé e esquece tudo que nós já passamos, né? Você esquece quantos crentes que voltem atrás, talvez você que me assiste agora está desanimado na fé, pensando em desistir. E eu uso as palavras de Paulo aqui para a sua vida. Você já foi salvo pelo Evangelho, você já sofreu muita perseguição, luta por causa do Evangelho, e agora quer voltar atrás? Quer fazer tudo isso em vão? Tudo que você passou até aqui em vão? A gente precisa pensar muito nisso, e esses cristãos aqui, eles não estavam pensando. Eles receberam intervenções milagrosas da parte de Deus pela fé. Verso 5, Paulo diz, aquele, pois, que vos concedeu o Espírito, que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
O Evangelho chegou até eles com manifestação de prodígios, de milagres, de poder, Atos 14:3. Mas mesmo diante dessas provas, das mais amargas, eles estavam cheios de alegria por viver na presença do Senhor e cheio do Espírito Santo, vendo o que Deus fazia, pela fé e não pelas obras. E agora eles começam a voltar. Triste. E é isso que Paulo exorta eles, não é? E eu deixo essa palavra com você hoje. Às vezes a gente começa a passar por algumas dificuldades e o nosso inimigo vai usando as coisas para tentar desanimar. Vou falar para você não desanimar não, continua firme. Você já viu muita coisa Deus fazendo na sua vida. Você já teve muita experiência com Deus até hoje. Você sabe o que você já passou. Então quando surgirem esses pensamentos em voltar, né, a desanimar, a abandonar, lembra disso, lembra do que Deus já fez? Lembra que você já teve de experiência? Será que tudo aquilo foi em vão? Não teve valor nenhum? Deus abençoe sua vida, firme seus pés, continua firme, não desanima não. Espero você no nosso próximo encontro. Deus abençoe sua vida.